Olá, estudantes do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre a estrutura etária do continente americano. Que características influenciam na estrutura da população, na divisão das idades e na quantidade de pessoas em cada faixa de idade. E como isso pode ser representado para ser estudado. Então, a princípio, nós temos ali duas perguntas. Vocês sabem qual a importância de estudar ou de analisar a estrutura etária do continente americano? Vocês conseguem identificar em qual estrutura etária vocês estão ou seus familiares se encontram? Então, analisando as idades da família de vocês, em qual faixa de idade vocês se encontram quando a gente estuda e verifica ali a divisão da pirâmide etária, que é o gráfico que mostra para nós essa divisão, essa estrutura etária da população. Então, é importante a gente se identificar nessas características também. E o continente americano, por que é importante conhecer a estrutura etária? Nós dizemos que há uma diversidade muito grande de características e de estrutura da população na América. Alguns países têm determinadas características por serem mais desenvolvidos, outros ainda em desenvolvimento apresentam outras formas das suas pirâmides e aí vamos estabelecer algumas comparações. Primeiro nós temos que pensar como é o gráfico da pirâmide etária. Ele está dividido então no centro aqui o estabelecimento das faixas de idades, dividido em mulheres e homens, então essa divisão e quantidade de pessoas em cada faixa de idade, tanto de homens quanto de mulheres. Aí eu vou ter o gráfico que vai mostrar essa estrutura da população. Por que eu tenho diferenças na estrutura da população? Porque ela está baseada, por exemplo, nas taxas de natalidade, na expectativa de vida, na população economicamente ativa, como tudo isso está organizado. E aí nós vamos ter uma divisão da pirâmide etária em jovens, que estão aqui na base, né, as idades de 0 a 19 anos, adultos, né, que vão de 20 a 59 anos, e idosos de 60 até 80 anos ou mais. Então eu digo que é a base, o corpo e o topo da pirâmide. E fatores, como eu falei, expectativa de vida, população economicamente ativa, aquela população que está em idade de trabalhar, e a mortalidade infantil aqui podem influenciar nessas diferenças de estrutura da população representadas pelas pirâmides. E aí nós vamos ter, por exemplo, quando eu avalio a taxa de natalidade ali, né? Alguns países apresentam uma taxa de natalidade maior na América e outros menor. E isso vai fazer com que alguns países tenham a base da pirâmide mais larga ou mais estreita, pela influência ali das taxas de natalidade. A expectativa de vida vai fazer com que alguns países tenham o topo da pirâmide mais largo quando ela é maior, mais estreito quando ela é menor, e aí a gente consegue estabelecer um estudo sobre essa população. Aqui nós temos exemplos, então. Se eu considerar a divisão da América em América Latina e Anglo-Saxônica, eu vejo que os países da América Latina vão ter determinadas características dessa estrutura e da Anglo-Saxônica outra, né? As pirâmides nos mostram essas informações. Bases mais largas nos países da América Latina, muitos países jovens ou em transição demográfica, então as bases e o corpo vão ser mais largos. E da América Anglo-Saxônica, o número de adultos e idosos é maior, então para estabelecer as diferenças. Aqui as duas pirâmides vão mostrar exatamente essas diferenças para nós. Países mais desenvolvidos, de modo geral, têm este modelo de pirâmide, com taxa de natalidade menor, base estreita. Aqui taxa de natalidade maior, base mais larga, e lá no lado oposto da pirâmide também relacionada à questão da expectativa de vida, né? E aí podemos ter mais algumas comparações aqui entre Estados Unidos e Haiti, pirâmides etárias de 2020. Vejam que a parte superior da pirâmide dos Estados Unidos é bem mais larga, ou seja, tem um número maior de população nessas faixas de idade do que no Haiti, onde a expectativa de vida é menor, característica ali de relacionar esses termos, né? E aqui nós vamos ter outro exemplo que é da Guatemala e do Canadá, também seguindo essa mesma característica ali de influências das taxas de natalidade e expectativa de vida nessa estrutura da população. Nesse vídeo nós falamos sobre a estrutura etária do continente americano. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.